Você alguma vez já se sentiu perdido tentando encontrar um fundo imobiliário novo para estudar e para investir? Você está cansado de ouvir youtuber por aí falando só dos mesmos fundos imobiliários que todo mundo compra, tal como KNRI, MXRF, HGLG, BCFF e XPMOLs? Então vem comigo porque hoje a gente vai falar de como você mesmo pode fazer para encontrar fundos imobiliários fora do radar e baratos, sem depender de ninguém, com uma lista completa de todos os fundos imobiliários, organizar eles por indicadores como dividend yield e preço sobre valor patrimonial, para você escolher o melhor fundo imobiliário para a sua carteira. Mas logo de cara a gente já se depara com um problema, né? A Bolsa de Valores possui 347 fundos imobiliários diferentes listados. Desses 347 fundos, você quer procurar apenas alguns para estudar e eventualmente comprar. E agora? Agora você vai ter que usar alguns filtros para reduzir esses 347 fundos em uma quantidade razoável, né, que você consiga estudar individualmente. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te dar alguns filtros aqui para você usar e diminuir bastante essa lista. E para fazer isso a gente vai usar o Status Invest, que é um site excelente, gratuito, para você procurar individualmente ações e fundos imobiliários de uma maneira muito mais eficiente e encontrar a maioria das informações básicas que você precisa saber de cada fundo. Algumas das informações que você vai encontrar no Status Invest são o gráfico de cotação, o preço sobre o valor patrimonial, o gráfico dos rendimentos pagos no último ano, as subscrições, ou seja, as emissões de novas cotas que foram feitas pelo fundo imobiliário, e também os relatórios gerenciais e os informes do fundo imobiliário. Mas como a análise individual e mais aprofundada de cada fundo a gente vai deixar para outra hora, eu já vou criar a nossa lista aqui de fundos imobiliários, e para fazer isso eu vou clicar aqui na aba de fundos imobiliários e depois em busca avançada. Aqui a gente consegue ver que temos 11 páginas com 30 fundos imobiliários em cada, totalizando aí por volta de 330 fundos imobiliários. E como a gente tem aqui muita informação na página, primeiro eu vou retirar algumas abas que não interessam aqui para a gente nesse momento. E depois disso a gente já vai começar aqui a filtrar os nossos fundos imobiliários com os 5 filtros que eu vou passar para vocês. Então, sem mais delongas, o primeiro filtro que a gente vai utilizar é o filtro de liquidez diária. Esse filtro mostra a quantidade média de dinheiro em cotas que são negociadas na Bolsa de Valores todo dia. E olha o tanto de fundos imobiliários que tem R$ 0 de liquidez diária. Isso acontece porque os fundos imobiliários têm muitas isenções de impostos, né? Então, diversos grupos de pessoas com muita grana criam fundos imobiliários para investir em imóveis, mas eles não têm interesse nenhum em vender as próprias cotas. Por outro lado, fundos imobiliários maiores chegam a negociar milhões por dia aí na Bolsa de Valores. Para esse vídeo, a gente vai utilizar aqui uma liquidez diária de R$ 100.000 e acredite, parece muito, mas realmente não é. E só esse filtro aqui já elimina para a gente mais de 150 fundos imobiliários aqui com pouquíssimos investidores. O segundo filtro aqui que a gente vai utilizar é o número de cotistas. A gente vai colocar aqui 1.000 pessoas como filtro mínimo, mas na prática vai eliminar aí mais ou menos os mesmos fundos que o filtro número 1. O terceiro filtro que a gente vai utilizar aqui é o filtro de gestão. Aqui a gente vai escolher somente os fundos de gestão ativa. E por quê? Os fundos de gestão passiva são geralmente fundos com 1 ou 2 imóveis, ou seja, poucos inquilinos, então ocorre muitas vezes de o contrato acabar e o fundo de repente ficar com 50%, 100% de vacância de uma hora para outra, e aí a cotação do fundo despencar. Isso aconteceu esse ano, por exemplo, com o fundo imobiliário FAMB 11 do prédio Almirante Barroso, mas isso não significa que eles sejam necessariamente fundos ruins. Muitas vezes eles têm até taxas de administração menores, né, por exigirem menos trabalho da gestão, mas como são fundos que exigem aí uma análise bem mais cuidadosa, né, nesse vídeo a gente vai ficar só com os fundos de gestão ativa, porque geralmente possuem muito mais imóveis e muito mais inquilinos, então são fundos bem menos arriscados. Então, pessoal, vocês percebem aí que somente com esses 3 filtros simples, a gente já reduz a nossa lista aí para menos de 120 fundos imobiliários de diversos setores, o que nos leva aí ao nosso próximo filtro, que para mim é o filtro mais importante, o filtro por segmento. Para mim, esse é o filtro mais importante, porque os fundos imobiliários são de diversos segmentos, né? Por exemplo, agências, fundos de fundos, fundos de CRI, lajes corporativas, shoppings, logística.
E é muito importante você comparar apenas fundos do mesmo segmento, né? Porque cada segmento tem o próprio ciclo e tem momentos que um segmento vai performar melhor que o outro. E isso não significa que o segmento seja necessariamente melhor do que o outro. Então, pessoal, para mim não faz sentido algum você comparar um fundo, por exemplo, de CRI High Yield indexado ao GPM com um fundo de shopping na situação que a gente está vivendo, né? A gente tem que comparar laranjas com laranjas e maçã com maçã. Então, por isso, nesse filtro eu vou colocar aqui o setor de lajes corporativas, que é um setor que eu gosto e eu sei que vem sofrendo muito, e por isso mesmo que ele está muito descontado e eu gosto bastante de uma promoção. Agora você pode perceber que você ficou com uma lista bem menor de fundos imobiliários para escolher e comparar, e você tem até a opção aí de abrir um a um para entender cada um melhor. Mas se você quiser, você também pode utilizar aí nossos últimos filtros para organizar melhor essa lista ou até filtrar também mais alguns fundos imobiliários. Esses dois indicadores vão depender muito do setor que a gente está analisando, pois como eu falei, né, todo setor vive um momento diferente. O preço sobre valor patrimonial indica quanto que o fundo está mais caro ou mais barato com relação ao próprio patrimônio que o fundo tem. Isso significa que fundos que as pessoas estão muito confiantes geralmente vão ter um preço sobre valor patrimonial acima de 1, indicando aí que elas aceitam pagar mais caro do que o patrimônio do fundo. E fundos abaixo do valor patrimonial significa que as pessoas estão bem céticas com relação a ele e ao seu desempenho futuro, e aí o preço cai e, consequentemente, a relação preço sobre valor patrimonial também cai. Na minha filosofia de investimentos, eu quero comprar fundos baratos, ou seja, fundos que estão com uma relação preço sobre valor patrimonial abaixo da média do setor, mas que sejam tão bons quanto os fundos que estão mais acima, né, acima do valor patrimonial. Alguns fundos que estão aqui na parte de cima, eu já comprei quando eles estavam mais baratos, ou seja, quando eram eles que estavam na parte de baixo da lista. Por outro lado, pessoal, a gente também tem que tomar muito cuidado com os fundos que estão lá embaixo, né? Ou seja, muito abaixo do valor patrimonial, porque pode significar que tem uma coisa séria acontecendo no fundo. Por exemplo, o MBRF, apesar dele ser um fundo de gestão ativa, ele é monoinquilino e tem apenas 2 prédios locados aí para Mercantil do Brasil e teve o contrato de aluguel reajustado recentemente para baixo. Então a gente vai até tirar ele aqui da lista. Outra maneira de organizar aqui a nossa lista é pelo DY, né? Ou seja, Dividend Yield, que é a relação percentual entre os rendimentos pagos pelo fundo nos últimos 12 meses e o preço atual da cotação de hoje, né? Então, quanto mais alto o rendimento pago, maior vai ser o dividend yield. E, por outro lado, quanto menor o preço hoje, também maior vai ser o dividend yield. Muito cuidado aqui com os fundos que pagam dividendos muito mais altos que os seus pares, porque podem significar que tem alguma coisa que você não entendeu aí sobre ele, que possivelmente os dividendos vão cair nos próximos meses ou alguma coisa do tipo. Eu também sugiro que você fique de olho nos fundos aqui com dividendos muito baixos, porque eles podem estar passando dificuldades, mas podem de repente melhorar no futuro, né? No caso aqui dos fundos de lajes corporativas, podem ser fundos que estão com uma vacância alta no momento, ou então podem ser fundos que só estão com dividendo baixo, porque na verdade eles têm menos de 1 ano de vida, né? Então, por exemplo, como eles têm somente 4, 3 meses de pagamento de dividendos, o dividend yield fica mais baixo, como aqui é o caso do PRBI. Se você preferir, você pode aqui excluir os extremos, né? Ou seja, os outliers, e depois ir ampliando a sua busca, né? Comece sempre pelo básico, não tente entender todos os fundos da bolsa de uma vez só, né? Compare um fundo que está mais barato com um fundo que está mais caro, veja se faz sentido essa diferença de preço ou não. Poucos fundos de cada vez, né? Poucos setores de cada vez. Você pode clicar aqui individualmente, ver as características de cada fundo, abre lá o relatório gerencial, dá uma olhada, dá uma lida. Também sugiro que você entre lá no Clube FI, que é um site que tem um fórum muito interessante. Dá uma olhada nos comentários do pessoal, porque lá eles são bem rápidos em apontar os problemas de cada fundo imobiliário, mas sugiro que no final das contas, né, você mesmo levante os prós e os contras de cada fundo imobiliário para, enfim, tomar a sua decisão. Não deixe nunca ninguém dizer onde você deve investir o seu próprio dinheiro, e é por isso que nada aqui que eu estou falando é recomendação de compra ou de venda. E é a primeira vez que eu vou pedir aqui no canal, se esse vídeo foi útil para você, deixa uma curtida aí e se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse sobre fundos imobiliários. Eu espero sinceramente ter te ajudado, muito obrigado pelo apoio e até a próxima.